Falamos sobre inveja. A inveja, ela tem essa característica que olhamos as pessoas de baixo para cima, não é? Ou seja, a inveja te faz olhar as pessoas de baixo para cima. É você contemplar aquilo que você gostaria de ter, gostaria de ser, gostaria de conquistar, mas por algum motivo aquilo não dá certo. E eu citei alguns exemplos, de Caim e Abel, e são chamados pecados capitais porque são os principais, são os cabeças, Deles derivam uma série de outros pecados, uma série de outras situações que nos afastam do senhorio de Deus e da nossa humanidade perfeita, Esse esboço dos 7 pecados capitais, essa descrição dos 7 pecados capitais, surgiu quando as pessoas, os cristãos, eles se perguntavam assim, o que é aquilo que tem de mais, de mais instintivo dentro do coração do homem, das suas entranhas, aquilo que é mais animalesco, aquilo que mais o afasta da presença de Deus, aquilo que o mais, o traduz a um animal e não a um homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando foi estabelecido esses chamados 7 pecados capitais, que estão colocados na Bíblia de uma forma distinta, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história. E nessa noite eu quero falar com você sobre o orgulho, O orgulho. Na semana passada falamos sobre o egoísmo e nessa noite eu quero falar sobre o orgulho. O ponto não é tanto enfatizar aquilo que é o erro, aquilo que é o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos desumaniza, mas principalmente qual é o antídoto ao orgulho. Qual é a característica que devemos ter em nós para lançar fora essa situação que muitas vezes ela é quase que inconsciente na nossa vida. Muitas pessoas, elas são egoístas e não sabem que são. Outras tantas são orgulhosas e tão poucos sabem que são. São pecados quase que às vezes latentes na vida da pessoa que só são confrontados por quem está fora. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa nos permitir como que colocar um espelho diante de nós e vermos no nosso coração se existe em nós algum caminho mau, se existe em nós algum caminho impuro, para nos aproximarmos de Deus e juntos nesse antídoto que existe na Bíblia contra o orgulho, caminharmos decididamente a não termos na nossa vida esse adjetivo que se reflete na soberba, na arrogância, na vaidade e de tantas outras formas. Aqui em Ezequiel capítulo 28 é um texto que nos fala sobre a queda de Lúcifer. E a partir do versículo 12 diz aí, versículo 11 de Ezequiel, capítulo 28, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de outros se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia em que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, e que pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda,
em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o seu coração, por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, e por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Esse é um texto conhecido na Bíblia como exatamente um dos textos que nos mostra a queda de Lúcifer. E aquilo que basicamente provocou a sua queda é o orgulho. Ou seja, ele era perfeito, ele era um querubim, ele era um sinete da perfeição, ele era coberto de pedras preciosas, até que o seu coração se ensoberbeceu contra Deus. Até um dia que ele pensou, olha, eu posso ser igual a Deus, eu posso ser melhor do que Deus. C.S. Lewis, um dos escritores conhecidos cristãos, ele diz o seguinte, que o orgulho é o supremo mal, é o pecado de Lúcifer, é o pecado que ele ensinou à humanidade. O orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. O orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. O orgulho é próprio daquela pessoa que diz assim, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou o mais forte, eu conheço tudo, eu sei tudo, eu não preciso de ajuda. O orgulho ele se manifesta em esferas maiores da personalidade humana, mas ele também se manifesta em detalhes pequenos, como, por exemplo, aquele dia que você saiu com seu marido de carro para visitar um sítio de um amigo seu, não é? Que você nunca tinha ido. E, de repente, lá pelo meio do caminho, não é? Você diz para o seu marido assim, Flora, não seria melhor a gente perguntar onde nós estamos? Porque eu tenho a impressão que nós estamos perdidos. Antes da era do GPS, não é? Antes do telefone celular, porque agora é fácil com o GPS, né? E o seu marido, ele assim, orgulhosamente, ele diz assim, eu sei aonde nós estamos, pode deixar que nós vamos chegar lá. Não é verdade? Ou seja, o orgulho de não saber pedir ajuda e não querer pedir uma informação. Esse é um exemplo pequeno, é um exemplo assim, não é muito mínimo daquilo que pode ser alguma coisa de orgulho na nossa vida, não é? Não sei se você já assistiu um filme de muitos anos que diz advogado, que se chama Advogado do Diabo, não é? Com Al Pacino, ele faz o papel do diabo em uma das cenas do filme. Aqui o advogado chega, né, os dois conversando, e ele chega, o jovem, né, aquele jovem advogado, chega para ele e fala assim, olha, eu tenho que vencer, essa causa é minha, eu não posso perder, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu fui preparado para essa hora, de forma nenhuma. E Al Pacino vira para ele e fala assim, olha, quem sabe está na hora de você perder. E aí ele, né, exatamente fala assim, eu tenho que vencer, eu fui preparado para essa hora, eu preciso ganhar, eu preciso conquistar. E o Al Pacino dá meia volta assim na cena, né, do filme e diz assim, orgulho, soberba, o meu pecado preferido, predileto. Ou seja, é aquilo que muitas vezes, sabe, fica enraigado no coração humano, que a gente precisa, sabe, de muita atenção na nossa vida, porque o orgulho ele se materializa na nossa vida. Não é? Provavelmente, quando a gente fala dos pecados capitais, e nunca é fácil falar de coisa ruim, nunca é fácil falar de pecado, não é? Muita coisa, às vezes a gente fala, poxa, isso aí não é comigo, não tá falando comigo, se são 7 pecados capitais, e o pastor já falou de 2, daqui a 5 semanas eu volto na igreja, não é? Porque nenhum deles tem nada a ver comigo.
Ou seja, nós às vezes achamos que pecado nunca tem a ver com nós, sempre tem a ver com quem está do nosso lado, sempre tem a ver com o outro. Sempre alguma coisa do cônjuge, sempre alguma coisa do pai, sempre alguma coisa do irmão mais velho, né? Sempre alguma coisa do seu colega de trabalho, mas conosco nunca se refere a nós em forma nenhuma, em momento algum, mas o orgulho ele se materializa na nossa vida de alguma forma, não é? E o orgulho nos faz muito mal. E alguma das características do orgulho, o orgulho, ele é competidor. Ele é um pecado competidor. O orgulho é um pecado que te afasta das pessoas. O orgulho é um pecado, sabe, que te afasta dos seus amigos, que te afasta da sua família, que te afasta do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Ele nos afasta um dos outros, ele principalmente nos afasta de Deus, porque o orgulhoso, ele não admite estar acompanhado. Ninguém pode ter, ser e conquistar aquilo que ele já conquistou. Ele sempre tem que estar um passo na frente, ele sempre tem que ter alguma coisa a mais. Ele sempre, sabe, se você comprou um carro novo, ele já comprou o segundo. Se você comprou uma casa, ele já comprou um sítio. Se você comprou um sítio, ele já comprou uma fazenda, né? Se você já foi para uma praia, ele já visitou aquela praia e já visitou outra também, você entendeu? Ou seja, é alguém que sempre quer se mostrar na frente dos outros. É alguém que, ao invés de aproximar as pessoas, ele quase que inconscientemente, ele se afasta das pessoas. Ele é alguém que parece sempre estar certo, sempre ser o conhecedor de todas as coisas. Ele é alguém que pensa mais ou menos assim: se não fosse eu nessa família, essa família ia para o brejo. Porque eu aqui em casa, entendeu? Eu é que seguro esse casamento. Olha, é muito sangue, é muito suor, é muita lágrima, é muita dedicação. Deus é que sabe o que eu passo aqui nessa casa. Eu é que sustento essa família, eu é que sou o arrimo de família, disso e daquilo outro. E são sentimentos sorrateiros que vão entrando no seu coração e vão entrando no nosso coração e vão nos fazendo pensar de uma forma que nos transporta a um lugar que nós nos tornamos pessoas, aos nossos olhos, mais importantes do que as outras. O que seria dessa igreja se eu não estivesse nela? Não é verdade? O orgulhoso, ele tem esse sentimento. Primeiro, a igreja é boa porque ele está na igreja. Segundo, não tem igreja nenhuma que serve porque ele é um crente muito abençoado. E como a gente tem isso hoje, gente? Como a gente tem esse tipo de gente? Fulano, vai para a igreja aqui, vai para outra igreja ali. Falou: olha, pastor, eu já andei por aí em todas as igrejas, mas não achei nenhuma que me agradasse. Ali o louvor é muito alto, a outro culto é muito cedo, a outro culto é muito tarde, a outra teologia é muito diferente daquilo que eu penso. Ou seja, a gente, muitas vezes, como se abríssemos um menu, não é? Um cardápio, e você quer escolher aquilo que se assemelha a você. E o orgulho, ele se traduz nesse mal tremendo que nos torna pessoas solitárias. O orgulhoso não consegue ficar casado. O orgulhoso não consegue ter amigos. O orgulhoso não consegue conviver com pessoas, sabe, e perceber e ter alegria na conquista da vida das pessoas. O orgulhoso, ele se torna uma ilha, se torna centrado nele mesmo. Essa vaidade, essa soberba da vida, ou se mantém casado, é aquele casamento completamente degenerado, onde não existe comunicação, onde não existe amor, onde não existe alegria. O orgulho, além de nos tornar pessoas solitárias, o orgulho sempre nos torna também, o orgulho nos faz ser pessoas autorreferentes. E o que é uma pessoa autorreferente? Eu vou te falar o que é uma pessoa autorreferente. Você chega num lugar e você só quer contar para os outros aquilo que acontece na sua vida. Você está entendendo? Você chega numa mesa com os amigos e você começa, não deixa ninguém falar, é só você.
É só como aconteceu com você, só o seu testemunho, só a sua oração. Você não está se importando com quem está ao seu lado. Ou seja, são pessoas egocêntricas, são pessoas que elas carregam essa característica de sempre ser autorreferente. Ela quer ser agradada, ela quer ser satisfeita, não é? E ela precisa conviver com isso. Ela dificilmente, é quase impossível você conseguir contrariar um orgulhoso e continuar do lado dele, porque um orgulhoso, ele não subsiste, ele não consegue acompanhar a contrariedade da vida. E aí ele sai do trabalho, ele sai do relacionamento, ele sai da amizade, ele sai da igreja, não é? Ele sai da família, ele se desespera, porque uma confrontação à vida do orgulhoso é exatamente a contrariedade. E como a vida nos prega essas situações onde nós somos contrariados. Nessa noite, quem sabe podemos sondar o nosso coração e perceber se existe em nós, às vezes, contentamento e satisfação quando somos contrariados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, se permita ser contrariado. Se permita que amanhã você queira que faça sol e se permita que amanhã Deus traga chuva sobre Belo Horizonte. Se permita que amanhã você queira comer um arroz com feijão, com bife, com batata frita, e você vai ter uma bela salada para fazer amanhã o seu dia de dieta, que é segunda-feira, não é? Ou seja, se permita ser contrariado na vida, e quanto mais contrariedade às vezes acontece na vida, mais o soberba, mais o orgulho, mais a vaidade, ela vai para o chão, e você é humilhado naquelas situações que são, sabe, como que se desenhadas soberanamente por Deus. E aqui atenção aos pais. Quantos são papais aqui? De crianças jovens, assim, menos de 12 anos de idade, menos de 12 anos, né? Os pais, às vezes, permitem aos filhos viverem sem contrariedade. Papai e mamãe quer satisfazer filhinho para tudo, não é? Tudo o que o filho quer, papai e mamãe querem entregar, porque senão o filho chora. Isso já está na humanidade, irmãos. Isso é o DNA do homem caído lá do Éden, não é? Então aprenda a falar não para o seu neném. Aprenda a falar não, né? O Rafael lá em casa está numa manha, mas está uma coisa assim absurda. Outro dia eu falava com a Kátia, falava, como é que eram os meninos? Eu não me lembro mais, né? Mas assim, você fala não para ele, parece que o mundo acaba, e ele começa a chorar, né? Ele vai chorando pelo corredor, parece assim que alguma coisa estratosférica aconteceu. Ou seja, se permita viver com um não na sua vida, em nome de Jesus. Se permita, sabe, ser contrariado nas suas vontades. Você está comigo nessa noite? Posso ouvir um amém? Não é? É a história do marido que gostava de ovo, eu já contei para você, não vou contar hoje. Não é? Ou seja, mas aquela situação onde você precisa aprender a ser contrariado e dizer assim, ainda assim eu encontro contentamento no meio da contrariedade. Porque a vida, queridos, não vai te satisfazer, não vai te alegrar em sua plenitude e em todos os nossos caminhos. O orgulho, ele além de nos manter solitário, o orgulho além de ser sempre autorreferente, o orgulho também sempre nos mantém descontentes com a vida. É um nível alto de descontentamento, é um nível alto de melancolia, é um nível alto de tristeza, porque é sempre alguma coisa a mais para ser conquistada. E nunca estamos felizes com aquilo que nós temos conquistado. Ou seja, é sempre na busca de um passo a mais. É sempre na busca de alguma coisa além. Né? E essa característica de não estar contente na vida, ela se traduz naquilo que o apóstolo Paulo disse, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer
situação, ou seja, situações boas e situações não tão boas, situações onde a gente pode perceber que não gostaríamos de viver aquilo, mas vamos viver, vamos enfrentar, vamos de cabeça erguida, passar por esse problema, passar por essa dor, passar por esse luto, passar por esse momento. Queridos, a vida é assim. Esse ano, eu não sei o que nos espera, mas eu sei do seguinte: você com Deus pode passar por tudo o que a vida te oferecer, de cabeça em pé, confiante, confiante. Diga para o irmão que está do seu lado aí, confiante. Ou seja, não vão ser só alegrias, não vão ser só contentamentos, não vão ser só realizações, não vai ser aquele evangelho onde, olha, Jesus vai te dar tudo, Jesus vai fazer tudo por você, Jesus vai resolver todos os seus problemas, Jesus vai pagar todas as suas contas, Jesus vai consertar todas as situações. Olha, muitas situações podem não ser resolvidas, ainda assim você e eu temos essa oportunidade de, no meio da contrariedade, ainda encontrar o contentamento. Ou seja, aprendemos a estar contente. O orgulho, ele é esse pecado capital, porque ele carrega nele outros que são também facilmente, percebidos na nossa volta. O primeiro deles é a vaidade. A vaidade não é a vaidade, não é vaidade, tudo junto, não é? A vaidade é aquele pecado que é aquela intenção de mostrar-se sempre belo, mostrar-se sempre impecável, mostrar-se sempre feliz. Essa é a vaidade, irmãos. A vaidade é aquela necessidade da alma humana de mostrar-se sempre numa posição de beleza e de formosura para as pessoas que estão à sua volta. Alguém disse o seguinte, que a vaidade é o botox da alma humana. Você está entendendo? Você está amargando de tristeza, mas você vai na casa daquele seu cunhado, que você não vai muito com a cara dele, você chega lá e você coloca um sorriso nos lábios e ele te pergunta, está tudo bem? Está tudo ótimo, tudo maravilhoso, e o mundo está caindo em ruínas, né? E você sabe que por dentro a coisa está péssima, mas precisa se mostrar beleza, precisa se mostrar o belo, precisa se mostrar impecável. Esses artistas hollywoodianos aí, que tem 80 anos de idade, você olha para a cara dele, é botox puro, é uma coisa assim, que não dá nem para entender, não é? Ou seja, como se a beleza ela fosse eterna. E ela não é, a beleza física, a beleza natural, ela não é eterna, existem outras coisas também. Querido, existem momentos na sua vida que você vai estar triste. Existem momentos na sua vida que você não vai estar belo. Existem momentos na sua vida que você, vai buscar dentro da sua alma e você vai poder não encontrar o dia. Você vai encontrar a noite. E sabe de uma coisa? Deus também fez a noite. Sabia disso? Deus fez o dia e Deus fez a noite. E nós precisamos aprender a conviver com isso. E a vaidade nos leva a uma outra situação, nos leva à hipocrisia. E a hipocrisia é aquela vida de máscaras, não é? Aquela vida de fantasia, aquela vida de aparência, é aquela vida que, no dito popular, diz assim, por fora uma bela viola, por dentro pão borolento. É o que Jesus disse assim, falou, olha, sepulcros caiados. Você não precisa disso, querido. Você tem que viver aquilo que você é. Você deve expressar aquilo que você sente. Ou seja, fuja da vaidade, fuja da hipocrisia, sabe? A vida de máscaras, a vida de aparência, a vida onde não existe conteúdo, te leva também à presunção, à prepotência, à autossuficiência. Não é? O homem vaidoso, o homem orgulhoso, o homem soberbo, é aquele homem que não precisa de nada. E como a nossa sociedade, como às vezes a nossa cultura, ela nos empurra para essa situação,
de soberba, de orgulho e de vaidade, porque hoje, às vezes, os nossos jovens, o desejo, o sonho de consumo deles é o quê? Ser independente. Todo mundo quer ser independente, quer ser independente, quer ser independente. Ou seja, o que é ser independente? Ser independente é pagar as suas próprias contas, ou ser independente é esquecer que você tem uma família, esquecer que você tem pais, esquecer que, mesmo que você seja um homem de 30 anos de idade, e eu 40, e você tem um pai, ele vai continuar sendo o seu pai, ela vai continuar sendo a sua mãe, e você vai continuar devendo lealdade a eles, e devendo honra a eles, como a Bíblia diz, honra o teu pai e honra a tua mãe. Às vezes nós atropelamos as coisas, não é? E nós esquecemos dessa situação onde precisamos buscar esse momento de descer na vida. De descer. A vida não deve ser uma escada onde você só sobe, a vida também deve ser uma escada onde a gente aprende a descer. E isso tudo, ele vem no escopo do orgulhoso, do presunçoso, do arrogante, não é? E eu me perguntei assim, qual é o maior defeito de um orgulhoso? Pergunta aí para o seu vizinho, qual que é o maior defeito de um orgulhoso? Enquanto eu bebo a água aqui. Porque não é difícil você achar um defeito, o orgulhoso não tem defeito. Isso me cheira assim meio aquelas revistas de atores globais, né? Aqueles homens, aquelas mulheres, assim, que parece que é tudo de outro mundo, não é? E aí eles perguntam assim, qual é o seu maior defeito? Aí as pessoas humildemente respondem assim, perfeccionismo. O orgulhoso, esse é o defeito dele. Porque ele gosta de ser perfeccionista. Fala, eu até gostaria de ser perfeito, mas eu não sou perfeito. Queridos, quando alguém te disser isso, você vai dizer para ele, esse foi o problema do diabo. Você está entendendo? Aqui no texto que nós lemos, diz que o diabo se achou perfeito, se achou bonito, se achou belo, se achou maior do que Deus. E quis ser igual a Deus, e quis ser maior do que Deus. Ou seja, nós precisamos nos colocar no nosso lugar, de pessoas que somos necessitados da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Se você tem esse tipo de pensamento, falou, olha, eu na minha família sou a pessoa que se eu não tivesse na minha família estava toda em apuros. Eu lá na igreja, eu nesse lugar, eu aqui, eu aquilo outro. Querido, se você se acha esse tipo de pessoa, cuidado, cuidado. Porque esse é um germe que contamina o coração humano, não é? E faz com que a pessoa construa a vida dela em cima da soberba, em cima do orgulho, em cima da vanglória, em cima da prepotência, não é? Se você se destacou dos seus irmãos, e você tem diploma e os seus irmãos não têm, se você sabe falar 2 idiomas e os seus pais não sabem, se você teve uma oportunidade diferente na sua família, ou seja, qualquer situação em que muitas vezes você se vê e você percebe que aquela situação é uma situação de conquista e aquela conquista faz com que você se coloque num degrau acima dos outros, cuidado, cuidado, porque não é esse o evangelho que Jesus nos ensina, não é esse o evangelho que Jesus nos deixa, muito pelo contrário, nós devemos aprender a servir uns aos outros. E como nós devemos responder ao orgulho que está no nosso coração. João, no capítulo 13, quando lemos o que Jesus nos diz, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes
amor uns pelos outros. Vamos falar nesse final junto? Se tiverdes, outra vez, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, queridos, que nesse ano, sabe, Deus possa derramar uma unção de amor sobre nós. Amor na família, amor na igreja, amor nos nossos relacionamentos, amor nas nossas atividades, ou seja, que você se permita cumprir aquilo que Jesus está dizendo. É um novo mandamento, diga para o seu vizinho, é um novo mandamento. Ou seja, não é alguma coisa opcional, não é alguma coisa facultativa, ela é imperativa. Jesus está dizendo, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês se amem uns aos outros. Mas pastor, você não conhece a pessoa que você está dizendo para amar. Não tem jeito de amar aquele irmão, não tem jeito de amar aquela irmã, não tem jeito de amar aquela família, não tem jeito de amar o meu pai, não tem jeito de perdoar a minha mãe, não tem jeito de perdoar a pessoa, o que ela fez comigo. Você e eu precisamos receber uma unção de amor e de graça e de misericórdia, e nós precisamos entender que foi uma ordenança que Jesus nos deixou, ou seja, nós precisamos amar uns aos outros, em detrimento dos seus problemas, em detrimento dos seus defeitos, em detrimento das faltas que o outro tem, querido. Foi Jesus quem mandou. Nós precisamos aprender a expressar o amor que perdoa, o amor que abraça, o amor que elogia, o amor que faz bem, o amor que aconselha, o amor que aconchega, e não o amor que reprime, não o amor que joga para fora, não o amor que busca o seu próprio interesse. É aquele amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ou seja, Jesus ele nos deixou um mandamento, e esse mandamento é amarmos uns aos outros. Você está comigo nessa noite, querido? Não é mérito. Você não vai amar a pessoa porque ela merece ser amada, você vai amar a pessoa porque Jesus te mandou amar. Você está entendendo? Você não vai amar a pessoa porque ela está merecendo ser amada, você vai amar a Jesus porque você vai amar a pessoa porque você entende, você vai honrar os seus pais, você vai amar os seus irmãos, você vai perdoar as pessoas, você vai buscar um novo posicionamento na vida das pessoas, porque foi Jesus quem nos disse. Perguntaram a Agostinho assim, qual é a maior virtude de um cristão? E ele respondeu o seguinte, são 3. Primeira é humildade, segunda é humildade, e a terceira é humildade. Permita que os outros, queridos, permita que os outros estejam acima de você. Seja você servo, seja você a abrir a porta, seja você a fazer o trabalho, seja você a executar as coisas, seja você a não a dar ordem, seja você aquele maior, é aquele que serve. Quando nós encontramos essa capacidade de amar, nós estamos prontos para viver no contrário do orgulho. E o contrário do orgulho, é o que muitos pensam, não é a humildade. O contrário do orgulho não é você ser uma pessoa humilde. Porque o orgulhoso, ele é uma pessoa autossuficiente. Você está comigo nessa noite? Está comigo? Diga para o seu vizinho que está do seu lado, essa bênção é para você. Porque eu sei que você é humilde, essa é a maior virtude. Se eu perguntar aqui quem é humilde, todo mundo vai dar, oh, glória a Deus, aleluia, todo mundo aqui é humilde, não é? Mas eu quero terminar essa história falando sobre a vida de John Scott, um teólogo inglês, que morreu agora há pouco tempo, com 90 e poucos anos de idade. E ele escreveu um livro, o último livro dele, chamado Discípulo Radical, não é? Um livro onde ele fala exatamente aquilo que era o condensamento de tudo aquilo que ele teologicamente ensinou na Inglaterra e no mundo. E ele diz isso. E ele diz assim, se você quer se ver livre do orgulho, aprenda a ser uma pessoa dependente dos outros. Você está comigo? Ele tinha 95 anos, irmãos.
quando ele ficou doente, e ele precisava usar fralda geriátrica, e ele fazia suas necessidades, às vezes na cama, não comia sozinho, não conseguia mais ler sozinho, não tinha mais vida em si mesmo, precisava de ajuda para tudo. E ele perguntou a Deus, por que é isso? Porque nós temos um sonho de consumo de morte, não temos? Todos nós temos. Como que você quer morrer? Você quer morrer igual um passarinho. Fechou o olho, acabou. Não é assim? Todo mundo tem um sonho de consumo. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de depender dos outros. Querido, preste atenção, isso é egoísmo. Maridos, aprendam a depender das suas esposas. Esposas, aprendam a depender dos seus maridos. Filhos, aprendam a depender dos seus, mesmo depois que você tiver carteira e tiver carro. Mesmo depois que você tiver sua conta no banco e que tiver cartão de crédito, diga para quem está do seu lado, eu quero aprender a ser mais dependente. Porque isso, querido, vai te livrar do orgulho. Você está entendendo? Nosso nível de dependência está relacionado à nossa humildade ou à nossa soberba. Se você é uma pessoa assim, diz, olha, eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida, eu tomo conta do meu nariz, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, não é? Outro dia está aí o Estado de Minas com a campanha para economizar água, né? E aí cada dia aparece uma fotografia no Estado de Minas, aí aparecia alguém com a mangueira lavando a calçada assim, alguém foi lá falar com fulano, não sei se era homem ou mulher, falou assim, você está desperdiçando água. A pessoa virou para ela e falou assim, quem paga a minha conta aqui sou eu, não é você, eu gasto a água que eu quiser. Ou seja, às vezes na vida, queridos, Deus vai te colocar em situações, preste atenção, de extrema dependência, para que você tenha o seu orgulho, a sua vanglória, a sua beleza, a sua formosura down, lá no chão. E você vai depender de alguém. Alguém que vai orar por você, alguém que vai te abraçar, alguém que vai te amar, alguém que vai cuidar de você. Porque assim é a vida, queridos. Aquele que se humilhar será exaltado. Se você entender isso, nós vamos estar prontos, né? Estou terminando, pode ficar de pé aí comigo. Para viver uma vida contra aquilo que se prega na nossa sociedade. Não é uma vida independente, não é uma vida autossuficiente, não é uma vida onde você diz para você não diz para mim, você não diz para os outros, você diz para você, eu que pago as minhas contas, não tenho que dar satisfação para ninguém no meu casamento, não é verdade? Não é uma vida onde você não aceita ser contrariado, não é uma vida onde você não aceita, você não aceita ser instigado a coisas novas, porque você tem na sua vida aquilo que já te é peculiar. Mas nós vamos viver o exemplo de Jesus, que está lá em Efésios, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga para o seu vizinho, eu quero isso na minha vida, querido. Eu quero isso. Queridos, que beleza vai ser no dia em que você e eu descobrirmos que dependemos das pessoas. Que eu preciso de vocês, que eu preciso de cada um de vocês e que você precisa dessa pessoa que está aí do seu lado. Diga para essa pessoa e dê um sorriso para ela e diga, poxa, eu preciso de você. Eu preciso de você. Pode dar um beijinho aí. Eu preciso de você. Como eu preciso da minha esposa. Como eu preciso dos meus filhos. Como eu preciso, dos meus amigos, dos meus colegas. Como eu preciso de cada um de vocês. Não importa quanto a gente alcance na vida.
não importa quanto a gente conquiste na vida, não importa quanto a gente suba na vida, até pelo contrário, acho que Deus, a ordem natural, a ordem de Deus é contrária ao mundo, é descer, porque a Bíblia diz aqui em Filipenses, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Ele sendo Deus, sendo o Alfa, sendo o Ômega, sendo o princípio e o fim de todas as coisas, se desvestiu de Deus, versão atualizadíssima, tirou a sua roupa de Deus e se transformou em homem, e se esvaziou de si mesmo. E o que Jesus tirou de si, querido? Ele tirou a sua glória, Ele tirou a sua autoridade, Ele tirou a sua onipotência, a sua onipresença, a sua grandeza, a sua exuberância. A Bíblia diz que Ele se esvaziou. Ele é Deus, querido, Ele é Deus. Imagina o que está dentro de Deus. Ele se esvaziou, Ele tirou para fora tudo aquilo que era grande, tudo aquilo que era majestoso, tudo aquilo que era glorioso. E assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Não espere os outros te humilharem, não, querido. Você mesmo, escolha descer. Escolha descer. Escolha servir. Escolha você dar o seu lugar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Que Deus esse ano, queridos, nos permita descer, e descer, e descer, e descer, e descer, e nos esvaziar, e nos fazer contemplar a beleza do outro, e nos permitir dependermos um do outro. E aí nós vamos encontrar uma beleza maravilhosa na vida, que é o lugar onde permitimos que os outros nos amem. Não é verdade? Porque quando você expressa dependência, você provoca nas pessoas o amor na sua direção. Quem sabe você tem sido tão autossuficiente e você não se permite amar. Feche os seus olhos por um momento, nessa noite. Que Deus nos livre de toda arrogância, toda prepotência, toda soberba, todo orgulho, toda autossuficiência durante esse ano, na nossa casa, na nossa família, com as nossas atividades, e que a gente a cada manhã possa dizer: eu dependo dos outros, eu dependo da minha esposa, eu dependo do meu marido, eu dependo do meu amigo. Expressar a nossa dependência completa e absoluta. Se nós entendermos dessa forma, a vida vai ser tão mais bonita. Sendo o contrário daquilo que o mundo prega, não é ser autossuficiente, mas é ser dependente. Dependente de uma forma bonita e saudável, sabendo que você tem muitos irmãos que querem expressar o amor por você, no nome de Jesus.